Pessoal, hoje é um culto muito especial. A pastora Ana está aqui pela fé, amém, igreja? Amém. Estamos aqui pela fé, eu vim praticamente do hospital da casa. Me senti um pouquinho mal, mas já estou bem. Vamos seguir na fé, amém, pessoal? Amém. Ó, eu gostaria que você que trouxe a palavra de Deus abrisse no livro de Coríntios 13, versículo 4, que fala assim, ó, todos acharam? Todos acharam. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Verdade, ó. A palavra do Senhor nos ensina. Então, olha aí a palavra de Deus falando sobre o amor. E aí, eu quero que você entenda uma coisa: qualquer outro tipo de amor que não seja desta forma, não é um banquete de Deus, não é algo maravilhoso. Talvez você na sua vida não esteja vivendo esse tipo de amor. Talvez na sua vida você esteja aceitando migalhas. Como assim, pastor? Inclusive na sua vida sentimental. Quando Deus tem muito mais para te oferecer, mas talvez o que você esteja vivendo seja migalhas. Para você compreender, nós queremos mostrar um exemplo para você. Amém? Então presta atenção nesse exemplo. Filha, o que você está comendo? Bom, não tá vendo? Mas aqui não tem bolo, só tem migalhas. Tá, mas antes era um bolo e era muito gostoso. Tá, até poderia ter um bolo aí antes, mas agora só tem migalhas. Por que você não pega uma nova fatia? Porque eu não quero comer uma fatia nova. Eu quero comer isso. Só quero comer migalhas mesmo. E tá tudo bem. Mas se eu estou te oferecendo uma nova fatia e você ainda está com fome, não faz sentido você continuar comendo migalhas. Talvez eu não sirva pra comer um pedaço novo. Eu acho que eu só sirvo pra comer migalhas mesmo. Não, filha. Você merece muito mais do que migalhas. Vem, eu te preparei um bolo inteiro. Eu te garanto. Tá muito gostoso. Bom, você conseguiu entender o que aconteceu aqui? É muito engraçado, né? O que seria essas migalhas, né? O que seria aí essas migalhas, afinal? Será que você tem aceitado essas migalhas? E o que seriam, né? Essas migalhas, para os solteiros, por exemplo, vai desde muitas vezes quando a pessoa tem pressa, por questão de status, eu não posso passar um dia dos namorados sem namorar. Por questões de carência, insegurança, até listei algumas. O que seria aí sobre migalhas? Olha ali, ó. Eu listei ali algumas principais para você conseguir compreender, sabe? Por causa de todos esses sentimentos, sabe? As pessoas acabam aceitando as migalhas, aceitando viver o pior, muitas vezes até se colocando num jugo desigual. Uma pessoa da fé e ela ali
por conta de todos esses sentimentos, da carência, tudo, ela acaba se colocando num jogo desigual, ficando com alguém que nem é da fé. Quantas pessoas pensam nisso porque estão solteiras? Ai, mas no dia dos namorados. O dia dos namorados é o dia que todo mundo que eu conheço que tem a vida destruída vai lá nas redes sociais falar o quanto o amor é lindo. Eu queria também fazer igual. E consegue. Muitas pessoas se dedicam a fazer isso. Para um dia do ano ela poder postar uma foto lá falando, meu amor. Mas as pessoas lá fora, elas têm a vida destruída. E nós que somos da fé, nós podemos aceitar viver uma vida destruída a troco de um dia de comemoração? Não. Mas muita gente, sabe, tem feito isso, aceitado essas migalhas, que não tem condição nenhuma, as migalhas não têm condição nenhuma de te fazer feliz de verdade. Mas eu vejo, às vezes, pessoas correndo atrás do que não deveria, de migalhas, aceitando aquilo. Então as migalhas pode ser desde isso, né? Por exemplo, para os solteiros, até mesmo para aqueles que são comprometidos, aquele que namora, aquele que é noivo, aquele que é casado. E essas migalhas, elas podem significar que você está aceitando tudo aquilo que seu companheiro lhe oferece de pior. E isso é algo muito ruim. Essas migalhas, né? Quando com o tempo, sabe, se torna aceitável certos tipos de coisas que outrora não era o quê? Não era aceitável. Talvez até aos seus olhos não é aceitável, mas você fala, fazer o quê? Talvez eu não mereça, como ela falou aqui, né, no exemplo. Ah, talvez eu não mereça, talvez eu não preciso de um pedaço de bolo. Essas migalhas tá bom. É só isso que eu consigo mesmo na minha vida. E muita gente vive dessa forma, isso é uma pena. É uma pena, por quê? Porque Deus, Ele sonha com a nossa felicidade. Deus tem sonhos e planos para o homem. Deus criou o homem com o intuito da felicidade. Ele nunca criou o ser humano com o intuito do ser humano sofrer, do ser humano ser infeliz. Ele nunca criou o homem com essa ideia. A ideia de Deus é: eu quero que as pessoas sejam felizes, né? Então, olha só a importância de você entender isso, que somente vai existir a felicidade de fato quando você começar a pontear no seu relacionamento o que é aceitável, o que não é aceitável, quando você começar a se posicionar, explicar, ensinar, né, como se deve fazer, né? Mas para isso é necessário coragem. Para você mudar a sua vida, é necessário coragem. Amém, pessoal? E Deus, Ele quer que você tenha coragem, porque talvez você seja uma pessoa que nunca comeu do melhor de Deus, do bolo de Deus, quando Ele tem preparado para você, ou talvez você seja a pessoa que um dia já comeu. Talvez um dia o seu relacionamento já tenha sido bom, mas hoje não está mais. E você não decide, não, eu quero viver o melhor. Você fica naquela ideia de migalhas, vivendo só do passado, das lembranças boas do passado. Mas quando você olha para a sua vida na real hoje, na realidade, sabe como que é? Você olha e vê que a vida real aqui é bem diferente. Você olha para a sua vida real e fala: presta atenção numa coisa. Deus, Ele quer que você seja muito feliz. Deus, Ele quer que você tenha um companheiro, uma companheira, se for para você ser feliz. Porque se for para você ser infeliz, é melhor você ficar sozinho do
do que você, acompanhado, ser infeliz. Inclusive, eu vou mais além, né? A Bíblia fala, se a tua mão te faz pecar, corta, é melhor você ir sem a mão para o céu do que com a mão para o inferno, não é assim? E isso vale em todos os aspectos. Se o seu namoro está te destruindo, seja por uma vida de pecado, seja por um jugo desigual, ou seja por um problema emocional, por algo que não está dentro dos padrões, por algo que é fora do que o verdadeiro amor quer, é melhor então você ir para o céu solteiro do que casado para o inferno. Porque eu já vi pessoas que o relacionamento que era algo para fazer com que ela crescesse, era para somar e fazer a pessoa crescer e vencer ainda mais, se tornou algo destrutivo. Mas pessoas que quando se relacionaram com outras pessoas, a vida dela, ó, foi pro buraco. Foi, ó, ladeira abaixo. Então, pensando nisso, eu digo uma coisa para você, sabe? Relacionamentos tóxicos, né? É um veneno tão forte que mata mais do que tudo nessa vida. E vocês, desde o solteiro, já precisam aprender desde agora, para que quando vocês crescerem, se casarem, enfim, vocês sejam felizes. Pessoas que comem migalhas, elas têm um problema. Você quer saber qual é o problema das pessoas que comem migalhas? As pessoas que aceitam comer migalhas, elas têm um defeito gravíssimo. Elas desconhecem o seu próprio valor. Então, por isso que elas aceitam. Porque elas pensam assim, todo mundo tem um relacionamento assim, por que o meu seria diferente? Todas as minhas amigas são infelizes também na vida sentimental, por que o meu seria diferente? O fato é que pessoas da fé, que conhecem a palavra de Deus e que aceitam viver de migalhas, elas desconhecem o seu valor, porque a palavra de Deus, ela diz isso daqui, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que acontece. A palavra de Deus, ela fala exatamente do nosso valor. Porque nós somos tão valiosos que Deus, Ele quer o quê? Preparar coisas maravilhosas para a gente. Mas quando a gente aceita o que é pequeno, quando a gente acha que o que é pequeno é o suficiente, o que nos sobra é o quê? O que é pequeno. Porque a gente se coloca nessa posição. Deus tem muito mais para nos oferecer, mas a gente muitas vezes se coloca na posição de, por não confiar em Deus, não, eu vou ficar com esse pequeno. É mais ou menos assim, ó. Filha, eu tenho algo grande para você, maior do que você possa imaginar. Basta você me entregar o seu tudo. Senhor, é muito difícil entregar o meu tudo. Eu já entreguei uma parte de mim, sabe? Eu até tô indo nos cultos, ouvindo a palavra, mas assim, eu amo tanto Ele. Eu tenho memórias tão boas. Eu não sei se eu devo entregar tudo mesmo. Mas filha, quando você se entrega o seu tudo para mim, eu posso fazer algo muito maior do que isso que você tem. Basta você confiar em mim, confiar naquilo que eu estou falando. Tem algo preparado para você muito maior do que você possa imaginar. Senhor, mas é tão difícil. Eu sou muito apegada, sabe? Eu gosto muito dele. Ele é o amor da minha vida. Sim. Eu acho que eu não vou conseguir. E eu não sei também, sabe, se tem algo melhor do que isso pra mim. Eu não sei se eu mereço algo melhor do que isso também. Filha, você merece muito mais do que isso.
Eu sei que você merece, porque eu te conheço desde quando você foi criada. Eu tenho a sua história preparada desde o início. E agora é a hora de eu te entregar o melhor. Mas você precisa se entregar o seu tudo para mim, para que eu venha entregar o meu tudo para você. Mas, Senhor, eu sou muito apegada, sabe? Eu penso, eu tenho memória, eu tenho lembranças, eu tenho uma história, são anos e anos. Filha, confia em mim. Confia, porque eu sei o que é o melhor para você. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Confia, filha. Como pode algo ser melhor do que isso? Eu não consigo imaginar, sabe? Eu não consigo pensar, não consigo, na minha cabeça, ver possibilidades, ver razões, ver alguém melhor para mim. Filha, o que você não imagina, eu realizo. Acredita. Tá bom, Senhor. Eu vou te entregar tudo. Meu Deus! Olha o tamanho desse, filho, que você me entregou. Meu Deus, olha a diferença disso! E eu achava que não tinha como ser melhor, eu achava que eu não... Como eu estava cega! Eu disse. Como eu não via! Na minha cabeça, na minha mente, não tinha como algo ser melhor. Não tinha saída, não tinha solução, eu estava presa. Eu estava com a minha visão limitada, mas olha isso, Senhor, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me entreguei antes? Basta você confiar que o melhor eu farei sempre por você. Agora, diante desse exemplo, eu oriento muitos jovens, às vezes, que chegam, que estão vivendo uma vida de pecado. Está sendo ali humilhada, está sendo ali tratada como uma qualquer. E eu oriento, às vezes, o jovem, quando chega, deixa Deus escrever a sua história. Mas as pessoas olham para aquele nada que elas têm e elas acham que aquele nada é tudo. E se ela pegasse, entregasse a vida dela nas mãos de Deus, Deus poderia fazer o que Ele quisesse, transformar aquela situação, mudar tudo. Mas quantas vezes a gente fica segurando, né, o nosso pouco, achando que isso é tudo, isso é o meu tudo. A gente precisa aprender a ser diferente. Amém, pessoal? Deus tem muito mais para te oferecer. Então, para que você não viva de migalhas, para que os solteiros que aqui estão aprendam a não aceitar migalhas, aprendam a não aceitar o pior, o que é pequeno para a vida de vocês, nós vamos ensinar a todos aqui, né? Que desejam ter alguém nas suas vidas que não sejam migalhas, né? Desde os solteiros até os que namoram ou são casados. Amém, pessoal? E nós vamos falar aqui as 5 linguagens do amor. Amém? Amém. Para você aprender desta forma, né? Como a gente vai ensinar aqui. Só que eu quero que você entenda que o que a gente vai ensinar aqui, essas 5 linguagens do amor, ela não é válida só para a vida sentimental, não. Ela é válida para todas as áreas da sua vida, em qualquer relacionamento que você tenha, tá? Seja no cuidado com os seus pais, seja no cuidado com os seus filhos, seja num amor de amizade, seja ali no amor de irmãos, seja aonde for. E inclusive, né, também na sua vida sentimental. Nós vamos aprender, né, aqui como a gente deve ser. A gente não pode também ser migalha na vida de ninguém. E a gente não sendo migalha na vida de ninguém, a gente também merece não receber migalhas. Amém, pessoal? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, né, nessas 5 linguagens do amor que nós vamos falar, porque isso vai ser importante em todos os aspectos, como eu falei.
E você já pode começar a treinar isso até os solteiros, as crianças, os adolescentes. Pode começar a treinar essa linguagem com a sua família, na sua casa. Já nos relacionamentos que você tem dentro da sua casa, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Amém, pessoal? Primeira é a seguinte. Qual que é a primeira? Qual é a primeira, pessoal? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. E o que são palavras de afirmação? São elogios, né? Como, por exemplo, nossa, essa roupa ficou ótima. Olha, o jantar estava ótimo. Você já viu quanto tempo dá trabalho para preparar um jantar? Não dá trabalho? Quem que já preparou um jantar assim, ó, de banquete? Sabe aqueles que a gente faz no final do ano novo? Sabe aquele banquete que a gente faz? Você fica cozinhando vários dias até. E aí na hora de comer, como que é? Você fala, acabou? Acabou todo o trabalho. Não é assim? É desse jeito a vida. Mas, mesmo sendo assim, desse jeito, quando você está ali, você se esforçou para fazer aquela comidinha, alguém chega e fala, nossa, que comida deliciosa. A pessoa ali, ela não te deu dinheiro, ela não pagou pela comida, mas aquilo não tem um valor? Tem um valor ou não tem, pessoal? Você fala. Porque o objetivo era o quê? Era agradar, né? E essas palavras de afirmação, né? É uma forma aí de amor. Ah, eu acho que você faz isso muito bem. Reconhecer, né? Ah, incentivos. Por exemplo, vai dar tudo certo se você colocar Deus na frente. Vamos pedir a Deus ajuda, vai dar certo, em nome de Jesus, Deus é cuidador. Palavras, né, de afirmação é tudo aquilo que faz com que a pessoa, inclusive, afirmar, né, que ama a pessoa. Falar que ama a pessoa até na frente dos outros, porque isso traz uma segurança para a pessoa amada, né? Não importa ali onde a pessoa está, a pessoa ali falando, né, do amor, né? Frases como, ela não precisa falar que eu amo não, porque ela já sabe. Esse tipo de frase é necessário a gente tirar do vocabulário. Sabe esse tipo de frase? Você falou já para sua esposa que você ama ela hoje? Não precisa não, ela já sabe. Né? Então, a questão é importante ouvir, né? Então as palavras também são importantes. Inclusive, quando as palavras elas são negativas, elas destroem também. Da mesma forma que a palavra construtiva ela ergue, a palavra destrutiva destrói. A forma de falar de forma ríspida, gritos, fazer as coisas reclamando, ou ter uma autoestima tão baixa, né, que desanima até o outro do lado. Tudo isso, essa negatividade, não pode fazer parte da comunicação dentro de um lar, de um relacionamento onde habita Deus. Então, as palavras são importantes. Amém, pessoal? E a gente precisa aprender a usar as palavras em nosso favor, palavras de amor, até numa repreensão, porque isso vai acontecer, porque a palavra de Deus fala que o pai que ama repreende o filho, e isso é uma lição para a nossa vida. Quando a gente ama alguém, a gente vai repreender, não tem jeito, porque se você ama alguém e não repreende, você vai deixar ela quebrar a cara, então não tem amor ali. Então, isso precisa ser visto. Mas até na repreensão a gente precisa pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda. Como que eu posso fazer isso da melhor forma possível? Né? Sem gritar, sem fazer escândalo, sem ferir a pessoa que está ao meu redor. Amém, pessoal? Esse é o primeiro ponto, né? Palavras de afirmação. Segunda linguagem do amor é o quê? Tempo de qualidade. Tempo, mas a gente fez questão de escrever o complemento. Tempo de qualidade.
um jeito, né? Mas o tempo de qualidade diz respeito à dedicação ali, né? De um tempo especial para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que você quer perto, sabe? Aqueles que você ama e deseja ter perto, você precisa ter tempo de qualidade. Não passar tempo brigando, não passar tempo discutindo. Isso vai ser tempo de qualidade? Não vai. Mas passar tempo fazendo coisas importantes, como conversas de qualidade, sabe? Conversas boas, sabe? Desabafos se for preciso, né? Orientação, saber orientar as pessoas ao seu redor, né? Conversar, né? Passear, assistir ali uma televisão, né? Junto, né? Comer uma pipoca. Não é difícil, pessoal? Não é difícil, né? Ir para o cinema quando der, é um tempo de qualidade ali com as pessoas que você ama. É ou não é? Orar junto, principalmente. Porque não adianta você ter tempo de fazer coisas divertidas para você e não ser bom para a sua alma, né? Sua alma ela quer também, né, estar em contato com Deus. Então você precisa de tempo de qualidade, diz isso, orar junto, ler a palavra de Deus, conversar, debater a palavra de Deus junto. Isso é ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade que a pessoa que tem um relacionamento precisa buscar alguns momentos. Eu sei que a vida é corrida e ninguém está falando o contrário disso. Hoje todo mundo trabalha, todo mundo é corrido, mas encontrar, sabe? Quando a gente prioriza, a gente encontra um tempo para estar junto com quem a gente quer. É verdade ou não é, pessoal? Sim, a gente dá um jeito, mesmo nas dificuldades, mas a gente dá um jeito. Quando se ama, você dá um jeito, é assim que tem que ser. Amém, pessoal? Terceira linguagem, presentes. Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta? Quem gosta, pessoal? É isso, por aí. Todo mundo gosta de ganhar presente, não é? Tem alguém que não gosta? Aí quando eu falo sobre presente, né, nessa linguagem aí, né, o que menos importa é o valor financeiro. Então quando eu estou dizendo sobre a linguagem, essa linguagem do amor, né, que é presente, o amor ele pode se expressar desde uma carta, uma mensagem especial, uma surpresa, uma flor, ou um bombom, ou um café, uma forma ali de, lembrei de você. É isso que é importante nos relacionamentos. Pode ver que isso é importante no casamento e isso também é importante em outros relacionamentos. Se você como filho não faz coisas para poder alegrar seus pais, você como pai não faz coisas para poder alegrar seus filhos, coisas diferentes, se você não cuida dos seus amigos, você vai acabar perdendo. Porque as pessoas, elas gostam de ser, né, surpreendidas, né? Mas às vezes vai ser um bombom, e às vezes vai ser uma joia, não importa. O valor financeiro é o que não importa aqui. O importante aqui é o valor simbólico, né? O importante aqui é eu lembrei de você. Nossa, eu fui em tal lugar, lembrei de você. Isso é o importante. Né? Se lembrei de você, a pessoa fala assim, puxa vida, eu estava na mente, nos pensamentos dessa pessoa, mesmo quando ela estava longe de mim. Isso não rega qualquer relacionamento, independente de ser da amizade ou até mesmo da vida sentimental, como estamos falando? Rega, isso é o regar. Acontece que as coisas se perdem porque quando a pessoa ela namora, ela quer fazer as coisas para agradar, e vai, e faz, e agrada. E aí o problema está em quando a pessoa às vezes casa, e aí ela deixa de fazer tudo aquilo que foi importante para conquistar ela no namoro. Mas aí a pessoa pensa, opa,
Tá feito. Tá feito. Eu não perco mais. Tá feito. E a pessoa acaba. Um dia ela foi o bolo da vida da outra pessoa, hoje ela é ali as migalhas, porque ela fala, já conseguiu o que eu queria, não precisa mais não. Né? Tipo, quando namorava, o que é isso, amor? Meu benzinho, é a lua que brilha com os teus olhos. Aí quando casa, o que é isso, meu amor? Você é boa. Acabou. O que é? O sol? Então as coisas começam a mudar. É ou não é, pessoal? As coisas começam a mudar. A gente precisa se policiar. Vamos ter que melhorar isso, amém, pessoal? Vamos ter que pensar nisso, né? Poxa, vamos melhorar isso daí, né? Vamos melhorar a forma do amor, né? Vamos realmente presentear com alegria, fazer a pessoa se sentir amada com a nossa forma de falar, com a nossa forma de ser, mostrar para a pessoa que até quando ela está longe de nós, nós estamos pensando nela. Isso rega o amor, amém, pessoal? Vamos para o próximo. A quarta linguagem do amor. Atos ou o quê? Gestos, né? De serviço. Aí a gente chegou num ponto que chama-se dificuldade. É a parte do jogo, quando é hard. É hard? Quando é difícil? Sim. Estava tudo eles e tudo facinho, é isso? Depois, de repente, chegou o mestre. Né? Chegou a parte difícil. Por quê? Porque eu falar que eu amo é lindo. É lindo. Mas e nessa linguagem conta mais o que você faz do que o que você fala. Né? É o que mais constrói, destrói relacionamentos. É no mestre aqui, esse aqui é o mestre. Né? Falar que ama é lindo, mas ajudar a resolver um problema é fabuloso. Falar que ama é lindo, mas não ser um problema, isso é amor na prática. Isso é amor puro, né? Vamos entender aí essa forma, né, de expressar o amor na prática. Lavar a louça. Começa a sair as risadinhas, né? E o pessoal fala. Os jovens, quando a mãe fala, filho, vai lavar a louça. Você vê a pessoa assim, até perdendo aquele brilho nos olhos. Ela lamenta, por que ela não morreu de noite dormindo? E aí cresce, vai se relacionar, em casamento, por exemplo, não tem a capacidade de ajudar. Não tem, porque o quê? Desde cedo já tem ranço de atitude. Mas precisamos mudar isso, sabe? Poxa, tudo que a gente pode fazer, tudo que tiver ao nosso alcance de fazer, a gente precisa fazer com todo o nosso coração. Sejam tarefas fáceis ou tarefas difíceis, ou tarefas desafiadoras, amém, pessoal? Eu citei aqui, ó, tem alguns exemplos aqui, ó, lavar a louça, consertar a fechadura, trocar as lâmpadas queimadas, recolher o lixo, sem que te peça, lógico. Sem que te peça. Levar o lixo para fora, né? Manter a limpeza da casa. Hoje quase todo mundo trabalha fora, como a gente falou, é ou não é? Diferente de antigamente, né? Quem trabalha tem a sua função na rua, quem não trabalha quer fazer sua função dentro de casa. Agora, se os dois trabalham, vai ter que os dois o quê? Se virar no relacionamento e fazer. E os filhos têm que aprender a fazer. Não tem que aprender a fazer?
Porque bom filho vai ser bom marido. Boa filha vai ser boa esposa. Mas um mau filho, ele vai ser um mau marido. Uma má filha vai ser uma má esposa. Isso tem muito a ver, viu? Isso tem muito a ver, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se não existir ali ajuda mútua, o amor ele acaba. E isso em todos os aspectos, né? E entre outros atos de serviço também. Porque se você tem filho, o que você tem que fazer? Estudar com o filho, conversar, perguntar como que foi na aula, se está tudo bem, conversar, orientar, dar atenção. Não é isso que faz ou não? É isso que você faz, né? Então, isso em todos os aspectos. Se você, por exemplo, tem ali pais, né, que são mais velhos, você precisa separar tempo para conversar, para chamar, para perguntar se está bem, né? Se esforçar, imaginar ali se existe algo que pode fazer para ajudar. Se não souber, pergunta, se coloca à disposição, ó, está precisando de algo? Mas o ideal é você aprender a ter percepção, ser sensível, sabe? Ser sensível. O ideal, né, é você ser observador, observadora, ficar atento às necessidades das pessoas ao seu redor. É assim que tem que ser, ou não é, pessoal? Precisa ser assim, né? Assim, a gente demonstra para as pessoas ao nosso redor quanto elas são importantes, né, para a gente, né? E que você demonstra que você faz tudo para ver aquela pessoa feliz. É um ato de amor, né? É um ato de deixar a pessoa do seu lado como realizada. É ou não é? Agora, se do contrário você é aquela pessoa que é sempre arrastada, né? Você só faz quando te pedem e olhe lá. Não tem bom senso de percepção, de perceber as coisas. Aí você tem outro nome. Aí não é esposa, não é marido, seu nome. Aí é fardo, daqueles bem pesados. É o nome daquele que não tem percepção, que vive no mundo da lua e não percebe as necessidades das pessoas ao seu redor, das pessoas que diz que amam. Se você diz que ama, você tem que prestar atenção. Quando eu falo necessidades em todos os aspectos, inclusive espiritual. Se você não tem ali a percepção de perceber que às vezes alguém da sua casa precisa de uma oração, precisa de uma ajuda, aquela pessoa às vezes está mais cabisbaixa ali, às vezes você vai, tira uma palavra, ora, sabe, fazer as coisas. Tanto gestos físicos quanto em outros aspectos. Perceber. Amém, pessoal? Tem que ter percepção, porque isso é muito importante. Pensa nisso. Ah, você quer ser um fardo pesado? Porque às vezes suas atitudes te fazem ser um fardo pesado. Não deve ser assim. Não foi para isso que Deus nos chamou. Amém, pessoal? Próximo, quinta linguagem do amor é o quê? Toque físico, né? Mais do que saber que o amor existe, algumas pessoas, né, têm a necessidade de sentir ali fisicamente esse sentimento. Por isso elas fazem questão, né, de dar e receber carinho, né, por meio do toque. E aí é muito interessante porque eu estava pensando, com o passar do tempo, e se multiplicando as coisas, né, para a gente fazer, e toda a correria que todo mundo vive, não tem quem não viva, né? Até no teatro a personagem falou uma coisa, ela falou assim: o senhor sabe, ó Deus, que a minha vida é mais corrida do que todo mundo aqui. Lembra quando a personagem do teatro falou isso? Às vezes nós temos essa percepção sobre nós, né? Senhor, a minha vida é mais corrida do que de todo mundo aqui, né? Mas a verdade é que não é, porque cada um tem as suas correrias. Mas a gente precisa se atentar, porque às vezes no meio dessa correria toda, né, a gente chega cansado no meio de
tudo que vivemos, a gente acaba se esquecendo do carinho manifestado, assim, tipo, aquele abraço, um beijo. Às vezes ele tá tão corrido, oi, tudo bem? Oi. E a gente acaba cumprimentando as pessoas de dentro da nossa casa como se elas fossem um conhecido que passou do outro lado da rua. E aí o que acontece? Afasta, não é? Não é, pessoal? Afasta, e a gente precisa tomar muito cuidado. A gente tem que abraçar, beijar nossa família. A gente vai perdendo a mania, né? Vai perdendo o costume. Na igreja, por exemplo, a gente praticamente não se abraça, não se beija muito, porque o que acontece? São as famílias. Porque aqui tem homem, tem adolescente, tem mulher, tem homem. Então é orientado a ter um certo tipo de distância por questões de respeito. Mas aí a gente acaba perdendo o costume, às vezes, dentro da nossa casa. Sabe? E aí, o que a gente faz? Aquele sinal de demonstrar saudade não existe. Né? Ai, que saudade. Acaba que não existe. Mas, claro, também, né? Se em todos os demais itens que eu coloquei aqui, né? Se em todos os outros demais falados, você pisa na bola, aí não vai ter saudade, não. Aí, no máximo, vai ter um... queria trabalhar até tarde. Para não ter que ver essa pessoa. Isso é o bolo de Deus ou isso é migalha? Migalha. Porque o nosso lar, a nossa casa, o nosso relacionamento, seja no casamento, nas amizades, ou a nossa família, precisa ser um refúgio. Nossa, que dia cansado que eu tive hoje. Não vejo a hora do quê? De ir para casa, ficar junto com as pessoas que eu amo. Quando o sentimento não é esse, queria trabalhar até tarde, porque eu não aguento, viu? Aí quando o sentimento não é esse, aí dá ruim. Então olha e percebe a necessidade da mudança. Todos nós temos que melhorar, gente. Não existe, acho que ninguém aqui que vai ser perfeito, porque nós não somos, e a gente precisa melhorar. Vocês precisam prestar atenção no que a gente está falando para vocês identificar o que tem que ser melhorado. Olha a necessidade da mudança, né? Porque uma coisa leva a outra. É ou não é? Uma coisa leva a outra. Né? Para chegar aqui, é necessário que lá na frente as primeiras formas do amor aconteçam. Uma coisa leva a outra. Porque você não pode ser migalha e pensar que você merece o bolo. Está entendendo? Você não pode ser a migalha pensando que você merece o melhor. Não. Porque a Bíblia diz aqui, ó. Não erreis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, a gente precisa decidir mudança na nossa vida, porque da mesma forma como você merece o melhor, como filho de Deus, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Filhos de Deus merecem o melhor do seu pai? Sim. Mas você pode dar o pior, então, para as pessoas ao seu redor? Você é o merecedor do melhor, mas eu dou o pior para todo mundo? Pode ser assim, desse jeito? Não pode. Né? Então, enfim, se você deseja, né, ser o melhor, e não apenas as migalhas, né, para as pessoas ao seu redor, que você tanto diz que ama, né? Inclusive na sua vida sentimental, né? Se você quer ali ser o melhor para poder receber o melhor, para poder viver o melhor, você precisa aprender a fazer estas coisas. Fazer tudo isso aqui para você se tornar um merecedor do melhor também. Amém, pessoal? Vai ser dessa forma. Mudança de atitude, de postura. Vai ter que ser hoje. Deus convoca a gente para isso. Amém?
Vamos orar?